Os Simpsons podem ter previsto algo inacreditável. O programa tem nos surpreendido ao prever grandes eventos, como a presidência de Donald Trump e a gripe de Osaka. Mas isso não é tudo. Também veremos as previsões dele sobre robôs se rebelando contra os humanos. Uma nova tecnologia mudando a forma como nos alimentamos. E talvez a mais chocante, uma previsão de como o mundo pode acabar. Junte-se a nós e descubra por que as previsões de Os Simpsons para 2025 são insanas. IA descontrolada. Todos já ouvimos falar sobre os possíveis perigos da inteligência artificial. Mas e se os Simpsons tivessem previsto um futuro onde a IA deixa de ser útil e se torna perigosa? A inteligência artificial está avançando mais rápido do que nunca. Apesar de ser emocionante ver como ela facilita nossas vidas, também existe um lado assustador. E se disséssemos que os Simpsons podem ter previsto um futuro bem inquietante para a IA? Em um episódio de 2016, a família visita um parque temático onde todos os funcionários são robôs. O que começa como uma experiência fascinante rapidamente sai de controle quando a IA se rebela, atacando os humanos e causando o caos. Não é apenas um enredo maluco, mas também um olhar assustador sobre o que poderia acontecer se a IA ultrapassar os limites. Esse cenário levanta grandes questões sobre o papel da IA no nosso futuro. Para começar, a IA pode acabar tomando empregos, deixando trabalhadores sem ocupação e agravando ainda mais o desemprego, que já é uma preocupação real. Ainda mais assustador é pensar que, à medida que a IA se torna mais inteligente, poderíamos criar algo muito mais avançado do que nós mesmos. E se isso se voltar contra nós? Cientistas vêm alertando sobre esses riscos há anos. Com a evolução contínua da IA, será que podemos acabar criando uma tecnologia que não conseguimos mais controlar? Jürgen Schmidhuber, uma grande referência no mundo da ciência e tecnologia, alertou que a IA pode levar a um crescimento tecnológico descontrolado, mudando completamente a sociedade nas próximas décadas. Parece que os Simpsons podem ter acertado mais uma vez. Hologramas. Já sentiu que a tecnologia avança tão rápido que estamos sempre tentando acompanhá-la? Num instante, o assunto do momento é o celular mais novo, e no outro, já estamos falando de hologramas. Mas aqui está a parte curiosa. Os Simpsons podem ter previsto isso antes de todo mundo. Hoje em dia, a tecnologia evolui tão rápido que parece difícil acompanhar, certo? Mas se olharmos para os Simpsons, é como se eles já vivessem no futuro há anos. Sério, o programa tem estado à frente de seu tempo em várias ocasiões. Em um episódio, Bart usa uma das invenções malucas do professor Frink para espiar o futuro. O que ele vê? Algo de deixar qualquer um de boca aberta. Em sua visão futurista, um Bart mais velho e preguiçoso recebe uma mensagem holográfica convidando sua banda para tocar em um clube. Agora fica a pergunta: como os Simpsons pensaram na ideia de hologramas antes mesmo de se tornarem uma realidade? Será que até 2025 os hologramas vão ser tão comuns quanto enviar mensagens pelo celular? Ok, talvez isso seja um pouco exagerado, mas pense bem. Atualmente, já temos tecnologias incríveis, como os hologramas de alta definição DreamWalk. Esses displays tridimensionais podem projetar imagens de pessoas, lugares ou praticamente qualquer coisa, de qualquer lugar do mundo. Imagine estar no sofá da sua sala e ver um amigo do outro lado do planeta te ensinando a última dança viral do TikTok. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas estamos cada vez mais perto disso se tornar realidade. As eleições de Donald Trump. Uma das previsões mais eletrizantes de Os Simpsons foi a de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. No episódio de 1998, Bart to the Future, Trump é mostrado como o 45º presidente do país. Naquela época, Trump era apenas uma estrela de reality show e empresário, completamente distante do mundo político. Os roteiristas do episódio mais tarde afirmaram que foi apenas uma piada, baseada na personalidade extravagante de Trump. Porém, quando Trump anunciou sua candidatura em 2015 e, posteriormente, venceu as eleições em 2016, a previsão de Os Simpsons se tornou um dos assuntos mais comentados em Hollywood. Seja por sorte ou um chute aleatório que acertou em cheio, o episódio permanece um marco misterioso na história política dos Estados Unidos. Agora, a história fica ainda mais intrigante.
os Simpsons também previram que Trump venceria as eleições de 2024. Avançando para 15 de novembro de 2022, Trump anunciou sua intenção de concorrer à presidência novamente em 2024. Curiosamente, Al Jean, roteirista de Os Simpsons, compartilhou na rede social X que o programa já havia previsto isso em um episódio de 2015, onde a família Simpson viajava para o futuro. Nesse episódio, Homer passa por uma placa que dizia Trump 2024, algo que parecia absurdo na época. Mais impressionante ainda, esse episódio foi ao ar muito antes de Trump sequer se tornar presidente. Além disso, os Simpsons também previram que o próximo presidente após Trump enfrentaria problemas orçamentários deixados pelo mandato dele. Quando as eleições de 2024 se aproximaram, os fãs da série aguardavam ansiosos para ver se os Simpsons acertariam novamente em suas previsões. Para quem ainda duvida, já parou para pensar como os produtores conseguiram prever que Trump não só concorreria, mas também venceria? É algo realmente impressionante e que permanece como um mistério. Ivanka Trump para a futura presidente. Será que os roteiristas de Os Simpsons têm uma fascinação por Donald Trump e sua família? Antes de tirar conclusões precipitadas, vamos analisar um momento sutil do programa. Até agora, os Simpsons já se destacaram por prever grandes eventos políticos, como a eleição de Donald Trump à presidência. Mas eles não pararam por aí. Em um episódio exibido em outubro de 2016, os roteiristas deixaram uma pista que sugeria que Ivanka Trump, filha de Donald Trump, poderia se candidatar à presidência. Essa previsão aparece em uma cena onde Homer Simpson usa um botão de campanha com a inscrição Ivanka 2028. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma piada dos roteiristas, mas é, na verdade, bastante revelador. A ideia de Ivanka se candidatar à presidência não é um acidente. É provavelmente uma escolha calculada, especialmente considerando a crescente influência política de Ivanka, moldada em grande parte pelo exemplo e orientação de seu pai. Quando os Simpsons fazem uma previsão, muitas vezes há uma conexão mais profunda com a realidade, e este caso não é diferente. Embora não possamos afirmar com certeza se Ivanka realmente se candidatará ou vencerá, o histórico da série em fazer previsões precisas nos faz refletir. O mais interessante é que a possibilidade de uma presidência de Ivanka poderia representar algo ainda maior: a chance de uma mulher finalmente assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Como você se sentiria se Ivanka Trump realmente decidisse concorrer à presidência? Pode parecer inesperado, mas conhecendo o histórico de acertos de Os Simpsons, talvez devêssemos prestar atenção nessa ideia. Comida em realidade virtual. Os Simpsons lançaram essa ideia há anos, e o mundo da tecnologia está começando a torná-la realidade. Tudo começou no episódio Treehouse of Horror 6, da 7ª temporada, onde Homer e Marge são mostrados desfrutando de uma diversão virtual por meio de canudos enquanto usam óculos de realidade virtual. Na época, parecia uma ideia absurda e exagerada. Quem poderia imaginar comer sem realmente saborear a comida? Era algo digno de ficção científica. Mas, avançando para os dias de hoje, começamos a ver a possibilidade de um futuro onde a realidade virtual muda a forma como vivemos a experiência de uma refeição. É difícil acreditar que a tecnologia poderia impactar algo tão básico quanto a comida, certo? No entanto, conhecendo o histórico de Os Simpsons, suas previsões frequentemente acabam se aproximando surpreendentemente da realidade. Com o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos, o que antes parecia impossível começa a parecer plausível. Na verdade, isso já está acontecendo. A Royal Caribbean Cruise Line planeja oferecer aos seus hóspedes uma experiência de jantar em realidade virtual. O que parecia uma piada há algumas décadas pode se tornar a próxima grande novidade no universo gastronômico. Imagine desfrutar de todos os seus pratos favoritos sem se preocupar com calorias, sem mais assaltos à geladeira de madrugada ou contagem de carboidratos. Com a comida em realidade virtual, você poderia experimentar pratos digitais de forma totalmente imersiva, sem ganhar um grama. Empresas como a Aerobanquets RMX já estão ultrapassando os limites, criando experiências que simulam não apenas a aparência e a textura da comida, mas também os aromas e sons,
como se você estivesse em um mundo de fantasia, saboreando cada mordida sem culpa. Mas a comida em realidade virtual não é apenas sobre refeições sem consequências. Ela também está abrindo novas possibilidades para a nossa relação com a alimentação. Imagine poder explorar a jornada do seu prato, aprendendo sobre agricultura sustentável, ou até mesmo cozinhando ao lado de um chefe virtual que guia cada etapa do processo. O que começou como uma piada peculiar em Os Simpsons está rapidamente se tornando mais plausível à medida que a tecnologia avança. A ideia de comida em realidade virtual pode mudar completamente nossa forma de pensar sobre refeições. Quem sabe o futuro nos reserve experiências gastronômicas que nunca imaginamos. Carros voadores. De trabalhadores robôs a carros voadores, o futuro que antes parecia impossível está lentamente começando a tomar forma. É impressionante como os Simpsons sempre parecem prever essas coisas, quase como se tivessem uma bola de cristal. Por exemplo, no episódio de 2005, Future Drama, Bart e Lisa dão uma espiada em suas vidas em 2013, graças à máquina do Professor Frink. O episódio, no clássico estilo da série, imagina um futuro onde carros voadores são tão comuns quanto sedãs nas ruas. Na época, isso parecia um tanto ridículo, assim como De Volta para o Futuro superestimou a tecnologia que teríamos nos anos 2010. Em 2013, enquanto a sociedade estava mais focada em tendências de moda curiosas, como os Onassis, os carros voadores ainda eram apenas um sonho distante. Agora, a parte interessante: enquanto os Simpsons estavam à frente de seu tempo, a tecnologia tem corrido para alcançar essas ideias. A Hyundai prometeu que os carros voadores fariam parte do futuro da Uber até 2023, mas o prazo passou e nada de veículos aéreos. No entanto, ainda há esperança no horizonte. Entra em cena a Samsung Sky, uma empresa que está realmente perto de tornar esse sonho de ficção científica uma realidade até 2025. Em dezembro de 2023, seu carro voador, o Switchblade, realizou seu primeiro voo, alcançando 150 metros de altura. Foi um grande passo à frente, e a empresa declarou estar a apenas 2 anos de produzir o Switchblade em massa para compradores interessados. Agora, imagine dirigir seu carro pelas ruas e, sem esforço, fazê-lo decolar e voar pelo céu. Essa é a promessa do Switchblade. Mas antes de se imaginar sobrevoando o trânsito, há um porém. Para pilotá-lo, será necessário uma licença de piloto. Além disso, o preço inicial é de cerca de $170 mil, o que pode fazer você pensar 2 vezes. Mesmo assim, com os carros voadores se tornando uma realidade, parece que os Simpsons estavam certos mais uma vez. Quem sabe nos próximos anos, todos estaremos olhando para o trânsito de um jeito completamente novo. Tradutor de linguagem de bebês. Qualquer pessoa que já passou um tempo perto de um bebê chorando sabe o quão frustrante pode ser tentar descobrir o que ele quer, especialmente quando não pode dizer diretamente. É uma daquelas frustrações universais com as quais todo mundo consegue se identificar. Bem, os Simpsons abordaram essa situação de forma hilária em um episódio, e pode ser que essa previsão esteja mais perto de se tornar realidade do que imaginamos. No episódio, um personagem genial cria um dispositivo que traduz os choros de um bebê em algo que os adultos conseguem entender. A ideia é tão engraçada quanto genial. Embora a situação tenha sido apresentada com humor, a ideia por trás dela é, na verdade, incrível. E o mais impressionante é que esse conceito pode não ser tão absurdo quanto parece. Pesquisadores e cientistas já estão desenvolvendo tecnologias capazes de analisar sons de formas que nunca imaginamos, o que significa que uma versão real desse tradutor de bebês pode estar no horizonte. Graças aos Simpsons, podemos estar um passo mais perto de tornar a parentalidade um pouco menos um jogo de adivinhação. À medida que a tecnologia avança, as previsões da série estão se tornando cada vez mais relevantes, e sua visão sobre a inteligência artificial é um alerta que não devemos ignorar. Robôs e IA fora de controle. Parece que os Simpsons acertaram mais uma vez, e desta vez, com algo que muitos de nós nem imaginávamos. Robôs tomando conta de muito mais do que apenas empregos em fábricas. Já vimos robôs atendentes no Japão, e carros autônomos prestes a substituir motoristas de táxi. Mas isso é só o começo. Hoje,
não são apenas tarefas físicas que estão sendo automatizadas. Até mesmo empregos criativos podem estar em risco. A inteligência artificial já está assumindo funções como programação, consultoria financeira e até design gráfico. Parece loucura imaginar um futuro onde a IA pode sair do controle, mas será que é tão absurdo assim? Recentemente, um engenheiro do Google perdeu o emprego após afirmar que a IA da empresa estava se tornando realista demais. Estamos nos aproximando de uma inteligência artificial que pode aprender, se adaptar e, quem sabe, até sentir emoções como nós, humanos. A linha entre ficção e realidade está desaparecendo cada vez mais rápido. Lembra do episódio de Os Simpsons de 1994, Itchy and Scratchy Land? Nele, a família visita um parque temático controlado por robôs, e as coisas ficam caóticas quando os robôs se tornam super inteligentes e, claro, se rebelam contra os humanos. Na época, parecia apenas uma piada engraçada, mas com os avanços recentes da tecnologia, essa ideia começa a parecer um pouco menos ficcional. À medida que a inteligência artificial continua a evoluir, o pensamento de máquinas tomando decisões por conta própria, ou até decidindo que os humanos são um problema, não parece tão impossível assim. Controle mental através da música. Os Simpsons é muito mais do que uma simples comédia, especialmente quando começa a prever eventos da vida real, como neste caso. Ao longo dos anos, as pessoas têm se perguntado com que frequência os Simpsons faz previsões assustadoramente precisas, e muitos acham isso um pouco perturbador. Um exemplo incrível aconteceu em um episódio onde Bart, Nelson, Milhouse e Ralph são selecionados para formar uma boy band chamada Party Posse, um nome que, à primeira vista, parece engraçado, mas como muitas tramas da série, havia um lado mais sombrio por trás disso. No episódio, o hit da banda, Drop the Bomb, vem acompanhado de um videoclipe peculiar com um estranho refrão, Ivan et Nioj. Quando invertido, a frase revela, entre para a Marinha. As coisas ficam ainda mais estranhas quando descobrimos que a música e o videoclipe estavam, na verdade, hipnotizando as pessoas de Springfield para se alistarem no serviço militar. Lisa percebe a conspiração ao confrontar o produtor musical da banda e descobre que ele, na verdade, é um tenente da Marinha. Ele revela que a música tem sido usada há muito tempo como uma ferramenta de recrutamento militar. E isso não é apenas uma ideia maluca do programa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram músicas e entretenimento como formas de incentivar jovens a se alistarem. Isso nos faz refletir sobre o poder do entretenimento em influenciar as escolhas das pessoas. Quando os Simpsons abordam o tema de controle mental através da música, fica a dúvida: seria apenas uma ideia excêntrica ou os criadores da série sabiam de algo que o resto de nós não percebeu? Considerando quantas vezes os Simpsons acertaram em suas previsões, talvez seja a hora de prestar mais atenção às possíveis mensagens escondidas no programa. Afinal, essa é apenas uma entre várias previsões que, de tão plausíveis, já não parecem apenas piadas.